Greve de professores e servidores da UFOP adia início das aulas do segundo semestre. Veja também. Grupo de capoeira de Mariana está com inscrições para aulas gratuitas. E na entrevista de hoje a gente recebe uma pediatra que vai falar sobre obesidade infantil. Olá! De acordo com indicadores sobre a alimentação adequada de crianças e adolescentes, divulgados em março deste ano pela Secretaria de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República, mais de 33% das crianças brasileiras, entre 5 e 9 anos, estão com excesso de peso. Na adolescência, esse percentual chega a 20%. Os dados mostram ainda que o estado nutricional na primeira infância tem reflexos na vida adulta. Mas quais os fatores que levam à obesidade infantil e como os pais podem ajudar no combate a essa realidade que cresce a cada dia? No mês passado eu conversei com uma pediatra que respondeu a essas e a outras perguntas. Confira na entrevista de hoje. A gente começa o jornal de hoje falando sobre obesidade infantil. De acordo com o IBGE, atualmente 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. Crianças com sobrepeso e obesidade podem desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares ainda jovens e tendem a ficar obesas na idade adulta. O problema também pode levar à depressão. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a pediatra e professora da Escola de Medicina da UFOP, Cibele Lousada. Professora, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Muito obrigada. Professora, quais as causas da obesidade infantil? Bom, dentre os principais fatores de risco envolvidos na obesidade infantil, destacam-se o elevado peso ao nascer, a obesidade materna durante o período gestacional, sobretudo no primeiro trimestre da gestação, a obesidade de um dos pais ou de ambos os pais, o baixo nível socioeconômico e a baixa escolaridade materna. Alguns estudos, entretanto, eles têm revelado o aumento da prevalência da obesidade entre os pré-escolares de condição socioeconômica mais elevada, sobretudo em estados do sul e do sudeste do país, seguindo um padrão que já é observado nos Estados Unidos e na Europa. Professora, você falou em pais gordinhos. Pais gordinhos tendem a ter filhos gordinhos, é isso? Não necessariamente. O elevado peso ao nascer é determinado muito mais pelo ganho de peso da gestante durante a gravidez do que uma mãe que previamente era obesa e vai ter um filho obeso. Então depende do manejo da gravidez e não necessariamente da condição materna antes da gravidez. Professora, você falou também da questão da obesidade ligada à condição socioeconômica da população. Seria assim, a população de baixa renda não teria acesso a uma alimentação saudável e a população de renda elevada teria acesso demais às comidas industrializadas, é isso? É exatamente isso. A população de condição socioeconômica mais elevada tem mais acesso aos produtos de fast food, aos produtos ricos em carboidratos simples, ricos em gorduras, em calorias, e a facilidade de preparação desses alimentos, bem como o incentivo mesmo da mídia ao consumo desses alimentos industrializados faz com que essas crianças e adolescentes tendam a ingerir mais esse tipo de alimento em detrimento dos alimentos saudáveis. Professora, desses alimentos, quais seriam os principais vilões? Os principais vilões seriam as sopas, os macarrões instantâneos, os alimentos congelados, os salgadinhos que já vêm preparados. Todos esses alimentos, eles são muito ricos em carboidratos simples e que não demandam do organismo um metabolismo para a sua digestão. E isso faz com que o ganho de gordura seja muito maior. Sim, consequências para a saúde da criança da obesidade infantil, professora? Bom, existem várias consequências, né? O aumento da gordura corporal total, a obesidade que se concentra no tronco e na região abdominal, que é a chamada gordura visceral, todo esse excesso de gordura está associado ao desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. A obesidade por si só, ela representa um fator de risco para a dislipidemia, proporcionando um aumento do colesterol total, uma redução do HDL
LDL colesterol, que é o colesterol bom, um aumento dos triglicerídeos e o aumento do colesterol por si só já representa um alto risco para o desenvolvimento das doenças coronarianas, principalmente quando associado à obesidade. Além disso, a obesidade ela aumenta em 3 vezes o risco de desenvolvimento de diabetes na infância. As crianças obesas elas têm uma tendência muito maior a se tornarem adultos obesos e a obesidade ainda pode estar relacionada a diversas disfunções articulares, cardiovasculares, como a hipertensão, doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, algumas neoplasias e também distúrbios psicossociais. Sim, professora, e qual o papel dos pais na prevenção da obesidade infantil? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar para incentivar o aleitamento materno, né? Muitos estudos demonstram que o desmame precoce é um alto fator de risco para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade na infância. Então, sendo assim, o aleitamento materno preconizado pelo Ministério da Saúde até os 2 anos de vida seria um fator protetor para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade na infância. Além disso, já na primeira infância, os pais eles devem estimular o consumo de alimentos saudáveis, refeições balanceadas e eles devem também dar opções para essas crianças e adolescentes para que elas escolham a quantidade e a qualidade desses alimentos, não virando uma guerra entre pais e filhos pelo consumo desses alimentos. Sim, os filhos tendem a seguir o que os pais fazem, né? Exatamente. A alimentação das crianças e adolescentes é determinada pelo padrão paternal. Então, os pais eles devem entender o quão é importante o comportamento dos pais para que os filhos sigam esses padrões alimentares. Sim, professor, e nos casos em que a obesidade infantil já se manifestou, o que deve ser feito? Em primeiro lugar, a gente tem que ter muito cuidado em culpabilizar esses pais, porque essa é a nossa tendência, né? E culpabilizando os pais, a gente não consegue nem ajudar as crianças e muito menos ajudar essa família, né? Uma vez estabelecida, é preciso que exista uma união entre a família e a criança para que a gente consiga, né, nós médicos e outros profissionais da saúde, para que a gente consiga manejar essa obesidade com a adoção de alimentação saudável, adoção de prática de exercício físico. Toda a família, e não só o paciente, precisa estar em conjunto nessa decisão, para que a gente obtenha um sucesso terapêutico. Ok, professor, eu queria agradecer pela sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão relevante em pediatria que já representa um problema de saúde pública no Brasil. Obrigado. E vale reforçar que os pais preocupados com a questão da obesidade infantil devem procurar a ajuda de um profissional, um médico ou um nutricionista. A Universidade Federal de Ouro Preto, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, comunica que, em razão da greve dos professores e dos servidores, o início das aulas presenciais, que estava previsto para o próximo dia 3 de agosto, foi adiado por tempo indeterminado. Apesar da greve, a matrícula de novos alunos já está sendo realizada através do Sistema Nacional do SISU e deverá ser feita presencialmente na Pró-Reitoria de Graduação. Sobre o ajuste de matrícula dos atuais estudantes, a UFOP informa que a liberação do histórico escolar e das grades disciplinares ainda não tem previsão para serem disponibilizados. Quanto ao ensino à distância, o retorno das aulas será discutido na próxima reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que vai acontecer em agosto. Até o momento, as atividades do calendário da pós-graduação continuam normais. Já o funcionamento dos restaurantes universitários ficará suspenso até o dia 9 de agosto. Outras informações podem ser encontradas no site oficial da universidade. O endereço é ufop.br. E para você que se interessa pela capoeira e quer praticar alguma atividade física, o grupo Sinhá Capoeira Amendoim, em parceria com a Secretaria de Desportos de Mariana, oferece aulas gratuitas para pessoas de todas as idades. As atividades ocorrem às terças e quintas-feiras, de 7 às 8 da noite, no ginásio poliesportivo do distrito de Passagem de Mariana, que fica na Rua do Campinho. Para realizar as inscrições, basta ir ao local no horário das aulas. Menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou de um responsável. Para saber mais informações sobre as aulas de capoeira, você pode ligar no 3558-2998 ou no 8500-7860.
Continue acompanhando o Plano Aberto de segunda a sexta-feira, às 7 da noite e ao meio-dia, aqui no Canal 31, ou em nosso canal na internet, youtube.com/cppafop. E o Plano Aberto de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.